Oi, gente, meu nome é Leide Candeza, esse aqui é o meu canal. Para você que tem acompanhado aí outros vídeos e está assistindo esse, eu te convido a se inscrever no canal, a clicar no joinha. E para você que está vendo pela primeira vez, espera chegar até o final. Se você gostar, faz o que eu pedi para para os outros. Clica no joinha, se inscreve no canal, compartilha para seus amigos, para compartilhar esse conhecimento aqui junto com a gente. Esse vídeo é para dar sequência ao primeiro vídeo que eu fiz, que foi falando sobre pessoas não tão conhecidas da Bíblia. São pessoas não tão mencionadas, são pessoas não tão pregadas, a sua história não é tão difundida como de Davi, como de Salomão, como de outras pessoas aí bem conhecidas da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre duas pessoas em especial, sobre Simeão e sobre Ana. Essa história está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, no versículo 25 ao versículo 38. Quem foi Simeão e quem foi Ana? Duas pessoas justas, duas pessoas tementes, duas pessoas já avançadas em idade e dois profetas. Sim, gente, no Novo Testamento. Ao contrário do que muitos dizem, a profecia não se encerrou no Velho Testamento. Se a gente lê os evangelhos até o final do Apocalipse, a gente vai ver que tem muitas pequenas histórias ali falando de profetas, inclusive de profecias entregues às pessoas, a discípulos e a outros. Mas vamos focar aqui. Quem foi Simeão e quem foi Ana? Simeão era um homem justo, temente, dedicado no templo a Deus. Alguns teólogos falam que pode ser que ele tenha sido um sacerdote, porque ele pega Jesus em seu colo no dia da apresentação de Jesus. Após passar os 40 dias de limpeza, vamos dizer assim, porque era o costume do povo de Israel, era a lei de Moisés, que após 40, a mulher só estaria limpa 40 dias após o parto, né? Então, passados esses 40 dias, era o dia da apresentação. Todo primogênito era apresentado no templo, era dedicado a Deus. E se esse primogênito não fosse servir no templo, era dado algum sacrifício, uma ovelha, dois pombos, como é citado aqui, se você ler todo esse texto. Quando Jesus vai ao templo, quando seus pais, Jesus era um bebê, quando os seus pais levam Jesus ao templo para apresentá-lo no templo e para levar assim o sacrifício, Simeão é avisado pelo próprio Espírito Santo. Vamos acompanhar? Versículo 25. Capítulo 2, versículo 25. Diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Olha que revelação tremenda. Você imagine Deus, o Espírito de Deus falando para você, você não vai ver, não vai morrer antes dos seus olhos carnais contemplarem a salvação de Israel, antes de contemplar o Messias. Movido pelo Espírito, versículo 27, movido pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele fazerem conforme o que a lei ordena. Simeão então tomou o menino nos braços, louvou a Deus dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste para a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Para a glória do povo de Israel, por quê? Porque o Messias descendeu, o Messias nasceu desse povo. E para iluminar os gentios, porque estavam em total escuridão. Deus somente se revelara de uma forma geral ao povo de Israel. E os gentios, nós, os povos que não faziam parte de Israel, estávamos numa escuridão. Então, por que ele era profeta? Veja bem, o pai, versículo 33, o pai e a mãe do menino, José e Maria, estavam admirados das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, olha o que ele fala para Maria, ele começa a profetizar. Mãe do menino, esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se revelem os pensamentos de muitos corações.
Olha agora o que presta atenção que ele vai dizer para Maria. E uma espada atravessará também a tua própria alma. Creio que se referindo ao dia da própria morte de Jesus, porque para uma mãe contemplar o seu filho sendo preso, sendo chicoteado, sendo sangrado, e tudo isso é como realmente uma espada atravessa a alma. Ou também como ele dá sequência aqui, ele fala, uma espada atravessará a sua própria alma. E a Bíblia também, não me lembro agora, também diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, né? Que atravessa a divisão do espírito e da alma e pode discernir pensamentos e corações, muito mais. É tremendo. A palavra de Deus explica ela mesma. E aí dá-se sequência. Aqui se encerra, né? O que se fala de Simeão. Em nenhum outro livro você não vai encontrar mais falando sobre Simeão. Não sei se ele era um sacerdote, mas a Bíblia diz que ele era um justo, era profeta. Vemos que ele era profeta porque ele profetizou a Maria e a José sobre Jesus. Aqui se encerra. Aí, dando sequência, a gente vai conhecer a segunda pessoa, que é Ana. Ana, mãe de Samuel? Não, muito bem distante de Samuel. Ana era uma mulher viúva, uma senhora idosa, beirando aí os 90 anos. O interessante, gente, é que eu li e disse, nossa, olha que coisa tremenda. Acho que as pessoas não contam muito a história dela, porque não é muito interessante para os dias de hoje. Veja só, a Bíblia diz que ela fora casada, ela se casou durante sua juventude. As mulheres naquele tempo se casavam entre 16, 15, antes dos 20. A Bíblia diz que ela se casara e viveu com seu esposo durante 7 anos. E depois de 7 anos de casamento, seu esposo veio a falecer. Ela se tornou viúva. E agora o que é que ela fez? Foi à procura de outro marido? Não. Mesmo para uma vida condenada, que seria uma viúva naquele tempo, seria uma mulher abandonada, uma mulher pobre, mas ela resolveu dedicar toda a sua vida a Deus. Por que eu falo toda a sua vida a Deus? Uma mulher que se casou nova, perdeu o marido com 7 anos de casamento, e agora, beirando os 90 anos, a Bíblia diz que ela vivia no templo, de dia e de noite, buscando a Deus com jejuns, orações e súplicas. A sua vida foi piedosamente, religiosamente, não digo de religiosa de uma forma superficial, mas religioso de uma forma íntegra, verdadeira. Ela vivia de dia e de noite, buscando a Deus em orações, súplicas e jejuns. Era uma mulher dedicada, temente a Deus. E a Bíblia diz, olha só, no versículo 36, estava ali a profetisa Ana. A Bíblia aqui literalmente chama ela de profeta. Profetiza Ana, filha de Fanuel. Fanuel era um dos filhos de Jacó, da tribo, filha de Fanuel, aliás. Fanuel era o pai de Ana e descendente de Asser, que era, sim, esse sim, era um dos 12 filhos de Jacó. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido durante 7 anos. Olha só, quando ela vê, ela chega diante daquela cena, contemplando Simeão, segurando a criança, segurando Jesus, profetizando José e a Maria, falando do que aconteceria com ele a partir dali. Ela chega, contempla aquilo e, chegando a mesma na hora, no versículo 38, fala, dava graças a Deus. Ela louvava, ela dava graças a Deus. Ela chegou naquele momento e ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E ela saiu falando a todos que estavam ali a respeito de Jesus. Não se sabe se usada ali em profecia ou se cheia de alegria, mas certo é que era verdadeiro o que ela fazia. E eu observo uma coisa, que ela falava àqueles que esperavam a redenção de Israel. Uma coisa que é interessante para nós, nesses exemplos dessas duas pessoas aqui, que não são tão conhecidas na Bíblia, é o seu temor a Deus, a sua religiosidade, como eu falei, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira verdadeira em si.
A sua busca em jejuns, em orações, em estar no templo diariamente buscando e em estar esperando a promessa feita a Israel que viria o Messias para a salvação de Israel e para a luz para todos os povos. Eles esperavam constantemente, buscavam constantemente. E isso hoje é exemplo para todos nós. Uma mulher que, Ana, a profetisa, ficou viúva cedo, tinha toda a liberdade, tanto na lei, como também para ser amparada por ser uma mulher viúva, tinha toda a liberdade para poder ali se casar novamente, mas ela decidiu dedicar a sua viuvez, a sua juventude agora a Deus. Ela não perdia um dia. Simeão não perdia um dia para estar diante de Deus, buscando a Deus, a profecia, buscando em Deus a santidade, buscando em Deus a comunhão. Que os exemplos dessas duas pessoas sirva para nós ainda no dia de hoje. No mundo tão caótico que estamos vivendo, num mundo tão cheio de coisas superficiais, onde tem tanto entretenimento que às vezes a gente não encontra espaço, porque às vezes a gente não quer, né, encontrar espaço para buscar Deus. Hoje, vamos fazer como Simeão e como Ana. Eles esperavam o nascimento de Jesus. Vamos esperar piamente hoje a volta de Jesus. Vamos esperar piamente hoje o dia em que o mundo será liberto totalmente das guerras, da fome, das injustiças sociais, do pecado, da imundície, de tudo aquilo que nos afasta e que nos separa de Deus como humanidade. Fica com esses exemplos. Ana, a profetisa, e Simeão, o homem justo e temente a Deus. Fica com Deus e até a próxima. Shalom.